O inferno é extremamente assustador. Não restam dúvidas sobre isso. A Bíblia nos apresenta diversas vezes uma visão contundente e amedrontadora. Há motivos reais para o temor. Evitar o inferno não é uma tarefa simples. Pode exigir toda a sua fé e devoção, consumir sua energia e fazer com que você renuncie aos pequenos prazeres da vida. Enquanto o corpo tem uma validade predeterminada, a alma é eterna. A batalha que enfrentamos atualmente é pela salvação, e não apenas pela nossa. Deus se alegra com a comunhão. Assim, ao evitarmos desvios e nos apoiarmos mutuamente, vivenciamos Deus em sua essência mais profunda. Como diz Eclesiastes, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4, versículos 9 a 12. Ter companhia para enfrentar as adversidades torna o caminho para a vida eterna também uma garantia da salvação dos nossos irmãos. Mas eu te asseguro, o inferno é ainda mais assustador do que viver uma vida solitária sem Cristo. E no vídeo de hoje, vamos revelar detalhes que talvez você desconheça e que farão você refletir por bastante tempo. Mas antes, recomendo que curta esse vídeo, assine o canal e ative as notificações. Este vídeo foi muito difícil de ser produzido por inúmeras razões. É um conteúdo denso, impactante e que exigiu bastante estudo e cuidado. Gostaríamos de trazer mais conteúdos como este e contamos com sua ajuda. Curtiu, assinou e ativou as notificações. Vamos ao vídeo agora. Imagine o seguinte: o inferno é um lugar de profunda dor, onde as lamúrias da humanidade podem ser ouvidas por todos os lados. Não há proteção. Suas decisões trouxeram você até aqui, e nada mais pode ser feito por você. O mal paira, e uma poeira impede que você enxergue. O enxofre, os vermes e o fogo que escorre das montanhas percorrem seus pés e descem até um mar vermelho escaldante. Pessoas caminham, mas não será possível ouvir nada além da dor e de cochichos. Haverá apenas lamentos. Sua pele, de um vermelho escuro, estará repleta de feridas que não cicatrizam. Cada decisão errada o condenará a um destino incerto, e cada dia interminável durará séculos. O peso dos anos será demais. A dor será a única visita que você receberá. Com o tempo, você se perguntará quando tudo vai terminar. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Apocalipse 20, versículo 10. Enquanto se arrepende todos os dias pelas coisas que deixou de fazer, pelas atitudes sem conformidade com Cristo, por ter saciado os prazeres da carne sem se escandalizar, enquanto negava Deus e tripudiava de quem o aceitava como o único Salvador. O inferno não será um lugar parecido para todos. Não haverá beleza, isso é garantido. Pegue seus maiores temores, com eles serão decoradas as paredes montanhosas de lá. O chão queimará seus pés, e você caminhará quilômetros em horas. E até o final do dia dará a volta ao mundo sem sair do lugar. Você não estará sozinho, mas diante daqueles que agiam como você, que optaram pelo resultado imediato e não pela prosperidade eterna. Quem ousou envergonhar o Criador, quem porventura o negou, quem nunca pensou nos outros. Você não estará sozinho, isso é garantido. Mas não se acanhe. Deus não deseja esse destino para você. Ele deseja a vida eterna. Ele espera que você adentre os portões do céu com lindas honrarias, recheado das benesses que vivenciou na terra, acalentado pelos entes queridos dos quais nos despedimos um dia. Vivenciaremos a concretização da promessa de Deus e verás que tudo o que estava escrito se cumpriu. Deus te ama e o amor dele é infinito. Porém, Deus não ama apenas os ricos, não despreza os pobres. Não se envergonha das suas vestimentas e posses. O reino dele é um lugar para todos,
mas que será povoado por poucos. Nenhum terreno será herdado. Quando você crê nas promessas, a sabedoria destrona a miséria, o alento das suas palavras nos preenche de certezas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, versículo 4. Etimologia. O inferno é descrito como um aterro, onde o lixo queimava em chamas e vermes, simbolizando a punição e a agonia sem fim. Do hebraico surge a palavra Sheol. Embora exista um estudo avançado sobre a origem da palavra, ela tornou-se envolta em mistério. Há inúmeras visões e traduções para o termo, e eles derivam de diversos idiomas distintos, passando do grego ao latim. Para a teologia cristã, por exemplo, o inferno recebe um duplo significado. Por um lado, aquele lugar que já conhecemos onde reina a dor e o sofrimento. Por outro lado, um local que cada alma vagante consegue ainda perceber a conexão com o divino, uma prova de que, independente de onde estivermos, Deus nunca nos abandona. Foi Jesus que relatou as súplicas que um homem rico fez a Abraão, indicando que o fogo o consumia por completo, almejando molhar a ponta dos dedos para conseguir se refrescar e apaziguar sua dor. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lucas 16, versículo 24. Por mais incrível que isso soe, a interpretação do inferno ainda não é um consenso na teologia. Alguns estudiosos afirmam que todos vão para o inferno inicialmente, independente da vida que levamos. Até mesmo Jesus foi, antes de ressuscitar no terceiro dia. Embora essa seja uma passagem muito difundida, os estudos sugerem que sua passagem foi meramente simbólica, uma forma de assumir o pecado de cada ser humano, ungido pela sua fé. Essa é a forma de Deus de demonstrar seu amor. Mas nem tudo são flores. Deus não é mau, mas é justíssimo. Há um lugar para cada um de nós. É importante salientar que os estudos também encontram barreiras linguísticas. Por muito tempo, o inferno era chamado de Hades, do grego. Dentro dessa etimologia, o inferno era menos como o lugar punitivo que conhecemos hoje, e mais como o lugar para onde todos vamos após a morte. A mitologia grega ajudou a amplificar esse pensamento, até a concepção já reconhecida de limbos. Os limbos seriam, dessa forma, como uma borda do inferno, um lugar para todos, separados pela bondade e maldade desempenhada na vida terrena. No entanto, a visão e concepção mais conhecida, reconhecida e difundida pelo mundo é a universalidade do pensamento cristão sobre o inferno, o local onde a condenação pelos pecados ocorre, embora também crie vertiginosas dúvidas. Pense no maior tormento que você vivenciou e multiplique isso por 1000. O inferno é um lugar do qual não se escapa. As Escrituras, especialmente nas passagens do Apocalipse, descrevem um lago de fogo, a segunda morte, como uma separação eterna de Deus. A mensagem de Jesus nesse contexto não hesita em nos alertar sobre a importância não apenas da recompensa, mas também dos sacrifícios necessários para evitar tal destino sombrio. O inferno, portanto, não existe apenas para punir, mas para nos alertar de que todas as ações não permanecem livres de consequências. É uma promessa eterna que Cristo fez com os homens. Há 2 lados a seguir e a recompensa é a eternidade. Mas quem desejaria a eternidade sendo consumido por um mar de fogo, condenando sua alma a vagar sem rumo entre dores e a solidão eterna? Se pudéssemos analisar friamente cada decisão de nossas vidas, vale a pena se desviar para tentar agradar a si próprio em desagrado ao Senhor, escolhendo assim uma vida eterna de sofrimento? Quem assume o risco, paga um preço caro depois. Adentrar nas trevas, onde o choro e o ranger de dentes ecoam incessantemente, nos leva a imaginar um cenário de desespero aterrorizante. O inferno é imaginado como um lugar de escuridão infinita, de um mar escaldante e vermelho. Imaginar viver neste lugar para todo o sempre, sabendo da vida que você abdicou, é um conforto. Aos homens saber que nenhum destino está selado
e que possuímos liberdade para escolher nosso próprio caminho. Se o caminho não está trilhado, temos então como evitar o inferno? Se nos apegarmos ao que Cristo espera de nós, a linha de chegada é uma só. Mas se seguirmos nossas próprias ambições e trilharmos nosso caminho fora dos anseios divinos, a separação absoluta do amor e da misericórdia de Deus será uma dor incurável. E ser expulso da presença divina, sofrendo uma destruição eterna, não trará conforto algum. Enquanto debatemos sobre a natureza do inferno, suas representações não devem ser tomadas apenas como metáforas, mas como reflexões profundas sobre a seriedade da separação de Deus. O tormento eterno, seja simbólico ou literal, nos convida a ponderar sobre as implicações da nossa existência além desta vida. Vamos nos aprofundar sobre o que diz a Bíblia sobre o inferno? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse 20, versículo 10. Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta-a. Melhor te é entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para a gena, para o fogo inextinguível. Marcos 9, versículo 43. Essas palavras exemplificam a gravidade do inferno ao mencionar que é melhor cortar a mão para evitar o pecado do que ser lançado no fogo eterno, um fogo que nunca se apaga. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 8, versículo 12. Mas por que o inferno foi criado? Segundo Jesus, o inferno foi inicialmente preparado por Deus para Satanás e seus anjos caídos. Era um lugar de punição projetado para eles, não para a humanidade. No entanto, a escolha dos seres humanos de se alinharem a Satanás e seus anjos os leva a compartilhar o destino preparado originalmente para esses seres caídos. O fogo eterno estava destinado a eles, não aos humanos. Ainda assim, aqueles que se recusam a se alinhar com Deus também podem acabar lá, devido à escolha do livre-arbítrio concedido por Deus. Lembra do que falamos sobre liberdade para seguir seus desejos e a consequência eterna? Viver as diretrizes divinas nos oferece um contexto crucial para a narrativa de redenção e salvação. O inferno não é apenas um local de punição, mas serve como um testemunho vívido da seriedade de se desviar do caminho divino. Deus é justo, mas antes de qualquer coisa, Deus cumpre sua palavra. O inferno não é um destino do qual não podemos fugir, mas uma maneira de nos lembrar a urgência da escolha de seguir o caminho da verdade e do amor de Deus. Não temas, mas não se acomode. A Bíblia é clara sobre a vida após a morte. Só há dois destinos após a morte, baseados nas escolhas individuais de cada pessoa: consolação para aqueles que aceitam Jesus e tormento para aqueles que o rejeitam. Não há uma terceira e quarta opção. A Bíblia destaca a dualidade entre o caminho estreito que leva à vida e o caminho largo que conduz à destruição. Mateus 7, versículos 13 a 14. A morte, uma constante na existência humana, foi vencida por alguém que abriu um caminho inédito para que outros o seguissem. Jesus, através da ressurreição, respondeu afirmativamente a ambas as perguntas fundamentais sobre a vida após a morte. Como crentes, encontramos conforto nas palavras do apóstolo Paulo ao celebrar a vitória sobre a morte. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 55. Falando no apóstolo Paulo, temos um vídeo completo aqui no canal, falando sobre sua transformação, baseada na fé absoluta e na redenção do homem. Vale muito a pena conferir. A vida após a morte é uma realidade consoladora para aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Porém, para aqueles que rejeitam essa salvação, o destino é diferente. Após o julgamento final, aqueles que não estão inscritos no livro da vida experimentarão a segunda morte, condenados eternamente ao lago de fogo. Apocalipse 20, versículos 14 a 15. A ideia do inferno pode parecer assustadora, mas a boa notícia é que podemos evitá-la.
aceitando Jesus como um esforço diário e contínuo. O inferno domina o imaginário da humanidade durante séculos. Um lugar de eterna calamidade, sem nenhum conforto ou alento. É um destino terrível, certamente. Em especial aqueles que desapontam Cristo, como descrito em Apocalipse 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Mas há chance a cada respiração, a cada nova decisão. O livre-arbítrio nos fornece todas as ferramentas necessárias para superar o pecado e confrontar os pecadores. O milagre pode acontecer neste exato momento. Só por você estar aqui assistindo esse vídeo é uma prova constatável de que Deus o enxerga e tem um plano para a sua vida. Só de ouvir a minha voz significa que você ainda tem fé, que você ainda tem tempo, que o seu pulmão ainda é preenchido de abundante ar. Deus nos convida a cada instante para uma nova vida. Cabe a cada um de nós a decisão que nos permite viver em paz com as consequências. Como sabemos, para Deus pouco importa o pecado. Para Ele o mais importante é que o pecado seja extinto e reconhecido. Como fazemos isso? Imagine que morrer é como esperar um trem na estação. Só há dois destinos, o inferno e o paraíso. Suas bagagens são as decisões de vida que você carregou durante sua passagem momentânea na Terra. Você só consegue embarcar para um destino. O inferno aceita suas bagagens, o paraíso não, pois Deus zera sua vida anterior, suas decisões, suas ações. Se você se arrepender e o seu coração for puro, se Deus entender suas súplicas como verdadeiras, você embarca. Do outro lado, você leva suas bagagens. Será o peso e o tormento pela vida que você viveu, pelas decisões que irão perturbá-lo eternamente. Qual caminho você deseja seguir? É importante salientar que cada um carrega o peso das suas escolhas, mas Deus, em toda a sua misericórdia, oferece conforto e auxílio. Só quem experienciou sua presença sabe que ela é abundante em amor. Mas se Deus nos oferece asilo e repouso para os tormentos através da fé, o mundo se revela ser um local de profundas provações. Não é fácil servir a Deus e garantir a vida eterna, mas evitar o inferno é um direito universal, concedido a todos. O caminho do justo pode ser o mais difícil, mas sua recompensa é valiosa. Dessa forma, evitar o inferno é uma decisão que nos aproxima de Cristo, decidindo viver seus ensinamentos e cumprir os planos dele. Como é narrado em Mateus 19, versículo 24, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Para Deus, pouco importa o dinheiro que você tem na sua conta bancária ou o número de viagens que você realizou no último ano. Não é possível comprar o amor de Deus e uma passagem para chegar ao seu reino. Só entrará quem provar em vida o seu valor. Deus não vende terreno no céu, não leiloa milagres. Quem for puro será despido de vaidades mundanas, terá suas ações avaliadas e a pureza do seu coração avaliada. Lembrem-se que Ele é justo e opera de formas misteriosas. Não nos cabe entender as decisões de Cristo, mas apenas aceitá-las. Essa é a premissa da fé. O inferno, desse modo, não se torna apenas símbolo de punição, mas também fonte do compromisso firmado conosco. Uma demonstração de que vivemos a boa vida, aquela repleta de trepidações, mas enorme nas alegrias que somente a fé pode proporcionar. Quando evitamos desagradar a Cristo, nos aproximamos mais do seu reino. Quando agimos sem considerar o peso das suas promessas, assumimos o risco de não reconhecer nossos pecados e, desse modo, perecer na eternidade, rodeados das dores e chagas das quais não poderemos escapar. A boa notícia é que Deus te ama, independente de quem você seja. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Efésios 2, versículos 4 a 5. E a salvação é algo alcançável. O reino recebe apenas quem é merecedor,
mas suas portas estão abertas. Não é Deus quem impede sua entrada. Somente você é capaz de fazer isso. O tempo aqui no mundo é diferente para cada indivíduo. Por não conhecermos exatamente quando será o nosso último suspiro, a vida deve ser vivida com urgência, consagrando um pacto com a vida eterna antes que essa decisão não seja mais possível. A mensagem principal da Bíblia não é o medo do inferno, mas o amor, a graça e a salvação oferecida por meio de Jesus Cristo. Esta mensagem oferece esperança e um caminho para a reconciliação com Deus, assegurando a vida eterna em sua presença. O livro de Apocalipse profetiza um tempo de julgamento, onde Satanás, o enganador, finalmente encontrará seu fim no lago de fogo, onde será atormentado dia e noite, para todo o sempre. Haverá um grande julgamento do trono branco, onde cada indivíduo será julgado de acordo com suas obras e sua aceitação ou rejeição da salvação em Cristo. Para aqueles cujos nomes não estão no livro da vida, a eterna separação da presença de Deus é inevitável. No entanto, para aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo, a promessa é de vida eterna nos novos céus e na nova terra, onde dor, sofrimento e morte serão inexistentes. Apocalipse 21, versículo 1. Nossas escolhas têm consequências eternas, e a fé em Jesus oferece um caminho para a reconciliação com Deus e a vida eterna. Que possamos encontrar sabedoria para compreender essas verdades e coragem para voltar para o Senhor. Que aqueles assustados ou cheios de dúvidas possam sentir o conforto e a presença de Deus através da fé em Jesus. Agradeçamos a Deus por sua orientação e promessa de uma vida além desta, vivendo vidas que reflitam seu amor e graça, para que outros possam conhecer essa esperança que temos nele. Portanto, a narrativa bíblica sobre o inferno e a vida após a morte é uma poderosa e complexa reflexão sobre a natureza humana, a graça divina e a importância da fé em Cristo para a obtenção da vida eterna. Entretanto, a mensagem mais profunda da Bíblia sobre o inferno é que Deus, em sua infinita misericórdia e amor, providenciou um caminho para evitar esse destino terrível. O inferno, portanto, não é uma sentença inevitável, mas sim um resultado da escolha humana em se afastar da graça divina oferecida diariamente. Hoje é um dia novo na sua vida. Se você chegou até aqui, Deus com toda certeza tem um plano para você. Não sabemos como a sua vida será daqui para frente, mas desejamos que ela seja preenchida pela fé, que as portas, antes fechadas, sejam abertas. Sabemos que o caminho é árduo, mas não se entristeça. Você não estará sozinho. O intuito desse vídeo não é assustá-lo, mas funciona também como um lembrete do destino daqueles que se desviam. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. Tenho certeza de que juntos podemos explorar as verdades e mistérios que permeiam a vida e a eternidade. E alegre-se. O inferno não é uma certeza, é uma consequência real. Você não precisa viver com medo da punição. O seu foco é viver o que ensinam os mandamentos. O resto é consequência. Deus irá, em toda a sua sabedoria, reconhecer o seu coração. Edifique sua casa e honre sua família. Não desista, por mais difícil que seja. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Viver uma vida justa o aproxima de Cristo e o impede de ser lançado ao inferno. Por isso, desejo que o caminho da luz seja aquele a iluminar seus passos. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.